Enquanto outros heróis da Marvel representavam o cidadão comum, o adolescente com problemas ou o cientista acidental, o Homem de Ferro foi criado para representar o sistema. O dinheiro, a indústria, o poder corporativo, a confiança absoluta de que inteligência e tecnologia sempre levam ao progresso. Só que a própria época já começava a mostrar que isso nem sempre era verdade. E isso tornava o personagem estranho. Ele não era alguém com quem o público se identificava facilmente. Não era pobre, não era oprimido, não era vítima do acaso. Ele fazia parte da elite, e para os jovens da época, que começavam a questionar guerras e governos, isso soava quase como uma provocação. Um herói que lucrava com conflitos parecia tudo, menos heróico. Por isso, o Homem de Ferro nunca foi pensado como escapismo. Ele era quase o oposto disso. Ele existia para levantar desconforto, para colocar no centro da história uma pergunta simples, mas incômoda. O que acontece quando pessoas muito inteligentes constroem coisas poderosas sem pensar nas consequências? Esse sempre foi o coração do personagem, muito mais do que armaduras ou ação. Outra coisa importante é que o Homem de Ferro nunca teve uma versão definitiva. Ele mudava conforme o mundo mudava. Quando o medo era a guerra, ele refletia isso. Quando o medo passou a ser tecnologia, controle e vigilância, ele acompanhou. Era um personagem em constante atualização, quase como um software. Isso fazia sentido nos quadrinhos, mas dificultava que ele se tornasse um ícone fixo, fácil de vender e reconhecer. E é por isso que, por décadas, ele ficou em segundo plano. Não era o rosto da Marvel, não liderava vendas, não estava no topo da lista quando se pensava em adaptações. Enquanto outros personagens ganhavam desenhos animados, filmes e atenção do público, o Homem de Ferro permanecia ali, existindo, mas sem grande destaque. Ele era conhecido, mas não amado em massa. Só que isso, sem ninguém perceber na época, acabou se tornando uma vantagem. Por não ser extremamente popular, o personagem não vinha carregado de expectativas rígidas. Não havia uma versão definitiva na cabeça do público. Ele podia ser reinterpretado, modernizado e ajustado para um novo tempo, sem gerar rejeição imediata. Ele era, de certa forma, um espaço em branco. No mesmo período, o cinema de super-heróis ainda tentava se encontrar. Alguns filmes funcionavam, outros falhavam feio, e o gênero parecia instável. Ao mesmo tempo, a Marvel enfrentava seus próprios problemas. A empresa já não tinha o controle de seus personagens mais famosos e estava longe de ser o império que se tornaria depois. Ela precisava de uma ideia que não dependesse de nomes gigantescos, mas de execução inteligente. Quando chegou o momento de tentar algo diferente no cinema, a Marvel não escolheu o Homem de Ferro porque ele era o favorito do público. Escolheu porque ele fazia sentido para aquele momento histórico. Um herói tecnológico, adulto, cheio de contradições, capaz de representar um mundo cada vez mais dependente de inovação e cada vez menos seguro sobre onde isso iria parar. Sem saber, a Marvel estava colocando nas mãos de um personagem subestimado a responsabilidade de testar um novo caminho. E o sucesso ou fracasso dessa aposta não decidiria apenas o futuro de um herói, decidiria o futuro da própria empresa. Para entender melhor, vamos voltar um pouco. I think the next one I did was the Hulk. No começo dos anos 2000, a Marvel estava longe de ser sinônimo de sucesso. Para o público, os personagens continuavam populares nos quadrinhos,
mas por trás das cortinas, a situação era bem diferente. A empresa tinha passado por uma crise pesada nos anos 90, flertou com a falência e precisou tomar decisões que hoje parecem impensáveis. Para sobreviver, vendeu os direitos de seus personagens mais valiosos para estúdios diferentes. Homem-Aranha foi parar na Sony, X-Men e Quarteto Fantástico na Fox. Hulk teve direitos fragmentados. Cada contrato resolvia um problema imediato, mas criava outro maior. A Marvel perdia o controle sobre suas próprias histórias. Esses filmes até faziam sucesso, mas não fortaleciam a Marvel como estúdio. O público saía do cinema lembrando da Fox ou da Sony, não da Marvel. A empresa era a dona dos personagens no papel, mas não tinha voz no cinema. E pior, não recebia o retorno financeiro que poderia. Era como assistir outros construírem sua casa usando suas ferramentas. Com o tempo, ficou claro que esse modelo não tinha futuro. Se a Marvel quisesse crescer de verdade, precisava parar de alugar seus personagens e começar a produzir seus próprios filmes. O problema é que isso envolvia um risco gigantesco. Fazer um filme custa caro, e a Marvel não tinha margem para errar. Um fracasso poderia significar o fim definitivo da empresa. Foi nesse cenário que surgiu a ideia mais arriscada da história da Marvel: criar um estúdio próprio. A Marvel Studios nasce sem a segurança que grandes estúdios têm. Para financiar seus primeiros filmes, a empresa literalmente colocou seus personagens como garantia de empréstimo. Se o projeto desse errado, eles perderiam os direitos do que ainda tinham. Não era uma metáfora, era tudo ou nada. E quando chega a hora de escolher qual personagem abriria esse novo capítulo, a Marvel se vê limitada. Os nomes mais famosos estavam fora de alcance. Não havia Homem-Aranha, não havia X-Men. O que restava eram personagens conhecidos, mas considerados de segunda linha pelo grande público. Entre eles, o Homem de Ferro. Iron Man fazia sentido por vários motivos. Ele não exigia efeitos visuais impossíveis para a época, podia ser ambientado no mundo real e, principalmente, permitia uma leitura moderna. Um bilionário da tecnologia em um mundo pós-11 de setembro não parecia algo distante. Pelo contrário, parecia atual. Era um personagem que podia conversar com o presente. Mas havia um problema enorme. Ninguém tinha certeza se o público iria se importar. Até dentro da Marvel, o projeto era visto com cautela. Não existia a ideia de um universo compartilhado como conhecemos hoje. O plano inicial era simples e arriscado ao mesmo tempo: fazer um bom filme. Só isso. Se desse certo, talvez houvesse espaço para pensar no próximo. A escolha do diretor já mostrava o nível de risco. Jon Favreau não era um nome óbvio para um filme de super-herói. Ele vinha de comédias e dramas, não de blockbusters de ação. Mas justamente por isso, parecia adequado. A intenção não era fazer algo grandioso e artificial, e sim algo mais pé no chão, mais humano, mais próximo da realidade. E então veio a decisão mais importante de todas: quem seria Tony Stark? A escolha de Robert Downey Jr. não foi unanimidade. Pelo contrário. Para muitos estúdios, ele era sinônimo de problema. Talento inegável, mas com um histórico complicado, marcado por vícios e instabilidade. Para a Marvel, que já estava apostando tudo, escalar Downey era dobrar a aposta. Mas havia uma lógica clara ali. Tony Stark não era um herói perfeito. Ele era falho, arrogante, autodestrutivo. E Downey entendia isso como ninguém. Não era apenas um ator interpretando um personagem. Era alguém que carregava na própria vida as marcas de erro e reconstrução. Isso dava ao personagem uma camada de verdade que nenhum outro nome traria. A produção do filme refletia esse espírito de risco e improviso. O roteiro não estava fechado como nos grandes estúdios tradicionais. Muitas cenas eram ajustadas no set, diálogos surgiam de forma mais natural e havia espaço para humor espontâneo. Isso era perigoso, mas também dava ao filme uma identidade diferente do padrão engessado da época. Ainda assim, ninguém sabia no que aquilo iria resultar. Não havia garantia de sucesso, não havia plano B. Se Homem de Ferro falhasse, a Marvel Studios provavelmente acabaria ali mesmo, antes de começar de verdade. Quando o filme ficou pronto,
a expectativa era baixa fora do estúdio. Não havia hype massivo, não havia a sensação de evento global. Era apenas mais um filme de super-herói tentando dar certo. Só que sem que o público percebesse ainda, algo estava prestes a mudar. Quando o Homem de Ferro começou a ser divulgado, ele não parecia um grande evento. Não havia a sensação de filme que vai mudar tudo. Para muita gente, era só mais uma tentativa da Marvel de entrar no cinema por conta própria. E honestamente, ninguém tinha certeza se aquilo ia funcionar. Mas o que o público não sabia é que o filme já começava diferente desde os primeiros minutos. A abertura já deixa isso claro. Em vez de uma introdução épica ou de um herói idealizado, o filme começa com Tony Stark em um comboio militar, conversando, brincando, sendo carismático e, ao mesmo tempo, completamente inconsequente. Em poucos minutos, o filme estabelece quem ele é sem precisar explicar demais. Ele é inteligente, confiante, rico e totalmente confortável em um mundo que gira em torno de armas. Isso conecta rápido com o público porque não parece um super-herói. Parece alguém real, só que com dinheiro e poder demais. Quando a história avança para o sequestro e o confinamento, o filme muda de tom, mas não perde o foco. O que importa ali não é a ação em si, mas a virada de chave do personagem. O roteiro não trata isso como um momento heróico imediato, mas como um choque de realidade. Pela primeira vez, Tony Stark vê o impacto direto do que ele cria. O filme não fica explicando isso em discurso, ele mostra. E isso faz diferença. A construção da primeira armadura segue essa mesma lógica. Nada é glamouroso. É tudo improvisado, pesado, limitado. O filme faz questão de mostrar falhas, erros, tentativas. Isso cria uma sensação de progresso real. Quando Stark consegue fugir, não parece vitória absoluta. Parece sobrevivência. E isso torna o personagem interessante, porque ele não sai dali pronto. Ele sai incomodado. De volta aos Estados Unidos, o filme desacelera de propósito. Em vez de partir direto para batalhas, ele foca na decisão mais importante do personagem: parar de fabricar armas. Essa escolha muda tudo. Não só para Tony Stark, mas para o conflito do filme. A ameaça não vem de um vilão genérico querendo dominar o mundo. Vem do próprio sistema que Stark ajudou a construir. O antagonista, Obadiah Stane, funciona justamente por representar o caminho que Stark poderia continuar seguindo. Aqui entra um ponto crucial. Homem de Ferro não trata o vilão como alguém completamente distante do herói. Eles estão do mesmo lado no começo. Compartilham a mesma empresa, a mesma visão antiga. O conflito nasce quando Stark muda e o mundo ao redor se recusa a mudar com ele. Isso deixa o filme mais pé no chão e menos cartunesco. Outro elemento que diferencia o filme é o humor. Mas não o humor exagerado que viraria marca depois. Aqui ele é mais seco, mais natural, vindo da personalidade do personagem. Tony Stark usa a ironia como defesa, como forma de lidar com culpa, medo e pressão. Isso humaniza o herói sem quebrar a tensão. E isso era algo raro em filmes do gênero até então. Tecnicamente, o filme também acerta. Os efeitos visuais são usados para servir à história, não para substituí-la. As armaduras evoluem de forma lógica. Cada teste, cada falha, cada melhoria tem um propósito narrativo. O espectador acompanha o processo, entende o funcionamento, sente que aquilo poderia existir em um futuro próximo. Essa sensação de plausibilidade ajuda muito na imersão. Conforme o filme avança para o confronto final, ele não tenta ser maior do que precisa. Não há ameaça global, nem destruição exagerada. O conflito é direto, pessoal e coerente com tudo que foi construído até ali. Tony Stark enfrenta uma versão distorcida de si mesmo. E isso fecha o arco do personagem de forma clara.
Mas talvez a decisão mais importante do filme venha no final, fora da ação. Quando chega a hora de esconder a identidade secreta, o roteiro faz exatamente o oposto do esperado. Tony Stark assume publicamente que é o Homem de Ferro. Essa escolha parece simples hoje, mas em 2008 era quase impensável. Ela quebra uma convenção clássica dos super-heróis e reforça o que o filme vem dizendo desde o início. Esse personagem não se esconde atrás de máscaras. Ele lida com as consequências. Bom, porque seria esquisito e sensacional. Só que eu não tenho o perfil de um herói. Eu sou uma pessoa com tantos defeitos que vocês estão cansados de saber. Que a verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Quando o Homem de Ferro estreou, o público saiu satisfeito. O filme tinha ritmo, personalidade, humor, ação e um protagonista que parecia feito sob medida. Para muita gente, o filme acabava ali. Mas alguns ficaram no cinema porque já existia uma lenda de que filmes de super-herói da Marvel tinham cenas depois dos créditos. Até então, eram só piadas internas ou teasers simples. Nada que realmente modificasse o status de um universo. Mas daquela vez, a Marvel não estava brincando. Nick Fury aparece na sala de estar de Tony Stark como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ele não invade com explosões, não aponta armas, não faz discurso épico. Só chega e diz, com uma calma quase cômica: "Eu estou aqui para falar com você sobre a Iniciativa Vingadores." É uma frase de poucos segundos, mas ela abre uma janela gigante no imaginário coletivo. Era quase como se o filme dissesse: "Isso não acaba aqui. Aliás, nem começou." Essa cena cria duas camadas de impacto ao mesmo tempo. A primeira é emocional. A surpresa, a curiosidade, a sensação de que o universo é maior do que o filme acabou de mostrar. A segunda é estratégica. A confirmação de um plano que o público nem sabia que existia. A Marvel já estava pensando em vários filmes funcionando juntos, construindo algo gradualmente. Ninguém fazia isso naquela época com esse nível de seriedade, só para ter dimensão. Antes disso, crossovers entre heróis eram coisa de quadrinhos, não de cinema. E mesmo nos quadrinhos, juntar personagens era um evento. No cinema, ninguém acreditava que dava para misturar atores grandes, roteiros diferentes, orçamentos enormes e ainda fazer tudo funcionar. Todo mundo achava que seria impossível agradar mercados diferentes com um plano tão ousado. Mas ali estava a Marvel dizendo: "Nós vamos fazer." E aí vem o outro fator importante: timing. A Marvel fez essa aposta num momento em que o público estava começando a se cansar do modelo antigo de filmes de super-herói, onde cada produção é uma ilha. A fórmula vilão da semana, plies moral da semana plies, status quo restabelecido. Estava ficando previsível. Quando a Marvel oferece continuidade, evolução e conexão, ela transforma o ato de assistir em algo maior do que ver um filme isolado. Transforma em acompanhar um universo. Só que tem um detalhe que costuma passar despercebido. Homem de Ferro não só abre o universo, ele define o tom desse universo. Não é um mundo mitológico como Superman. Não é sombrio como Batman Begins. É um mundo parecido com o nosso, com tecnologia avançada, que ainda parece plausível, com humor que não destrói a atenção e com personagens que erram publicamente. Esse equilíbrio é o que faz o MCU funcionar por tanto tempo. E o público compra a ideia de forma orgânica. Não é por obrigação. Não é porque alguém escreveu no trailer: "Isso é épico." É porque as conexões parecem naturais, inteligentes e principalmente recompensadoras. A Marvel entendeu algo que Hollywood ainda não tinha captado. Se você quer que as pessoas acompanhem um universo, você não pode apenas colocar conexões.
Você tem que fazer com que valha a pena acompanhar essas conexões. Agora, entra a parte mais interessante: o efeito na indústria. Hollywood viu aquele movimento e entendeu que a Marvel estava criando um novo tipo de produto. Não era mais só filme, era filme com continuidade. E continuidade cria expectativa. Expectativa cria conversa. E conversa cria comunidade. Isso vira marketing espontâneo. Toda semana alguém discutia teorias, possibilidades, referências. A Marvel transformou o público em participante ativo do universo. Isso gera um fenômeno que só cresceria dali para frente: o cinema serializado. Algo que antes existia em TV, mas nunca em escala cinematográfica. O público não só assiste o próximo filme, ele precisa assistir para sentir que está dentro do universo. Isso muda completamente o modelo comercial. Ao invés de apostar em franquias isoladas, com bilheterias gigantescas, a Marvel cria um ecossistema onde cada filme puxa o outro. E tudo começou com um filme que ninguém apostava tanto, estrelado por um ator que Hollywood considerava arriscado, com um herói que não estava no topo dos mais populares, sem a ajuda dos personagens que todo mundo conhecia. E com um estúdio que não era dono nem de si mesmo em termos de futuro. O curioso é que, olhando hoje, parece inevitável, mas naquela época era quase improvável.